Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente sexta-feira para você. Por aqui, 28 de junho de 2024, sextou para nós do Momento Saúde. E para você que nos acompanha aí, também sextou para você. Seja bem-vindo ao nosso programa. A gente vai falar de saúde, qualidade de vida. Você é sempre o nosso convidado especial para estar acompanhando a programação com a gente. Programa Momento Saúde, a apresentação é minha, Sheila Bernardes, produção de Aguinaldo Silva. Nossa convidada de hoje, Rúbia Franciose, psicóloga, master coach, sempre com a gente aqui, trazendo informações relevantes. E você está deixando a gente com saudade. Hoje é dia de matar a saudade e de conversar com você, para você trazer importantes informações para nós. Rúbia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Sheila. Olá, Sheila, né? O Aguinaldo, toda a nossa, esse mundo, né, que nos escuta, que eu sei que são muitas cidades, né? Mais do que cidades, estados, né, Sheila? E o Momento Saúde ganhando aí o Brasil. Então, né, eu quero dar também as minhas boas-vindas aí para todos os que nos escutam e param esse tempinho para poder prestigiar, né? Porque a gente é prestigiado quando a pessoa para poder nos escutar um pouquinho, né? Verdade, muito bem lembrado. Agradecer o carinho da audiência de tantas pessoas. Você que nos escuta no carro, nos dá carona, obrigada. Você que está em casa, no trabalho, a gente fica muito contente em ter a sua audiência e a sua companhia aqui no nosso programa. E a gente já começa registrando aqui. Nós temos uma ouvinte que mandou uma mensagem para nós, ela falando do tema que você trouxe pra gente, que foi muito importante quando você veio aqui no programa e falou sobre a importância da empatia. Então a ouvinte manda aqui pra gente, a Edileuza, ela disse: olha, eu amo esse programa, eu sinto muito, me sinto muito bem ouvindo esse programa e tudo que eu aprendo eu passo para a minha família. A Edileuza conversando com a gente sobre o programa Momento Saúde. Tem mais pessoas. Oi, Sheila, olá, bom dia, que Deus abençoe nós todos. Eu adoro esse programa também. Nossa, chega o dia, a hora com os médicos tá aí, é muito maravilhoso. Que Deus abençoe todos. Olha só que maravilha, acompanhando a nossa programação sempre. Muito obrigada a todos vocês que acompanham a gente aí. E quem quiser participar, a gente tem um kit de primeiros socorros para os participantes do programa que vão concorrer. O sorteio será dia 5 de julho. É só mandar mensagem no nosso WhatsApp 7736284210, dizer seu nome e onde você escuta o nosso programa. Hoje também eu conto com a presença do meu pai nos estúdios. José Moreira está acompanhando o Momento Saúde. Muito feliz com a presença dele aqui, prestigiando a gente hoje. Rúbia, é um privilégio, né? Ter o pai também presente, né? É um privilégio muito, muito grande. Um abração aí pro meu pai que está aqui nos estúdios com a gente hoje. Rúbia, a gente passou festa junina, a criançada estudou primeiro semestre, os pais trabalharam, apoiaram e agora chega o período de férias escolares para as crianças. Mas os pais nem sempre podem tirar essas férias juntos, continua trabalhando e as crianças esperando por essa presença dos pais ou por uma programação diferente nesse período. E a gente continua ouvindo muito aquela frase, né? A gente encontra as pessoas nas ruas, nos mercados, como é que você tá? E a resposta é sempre, tô na correria, tô correndo, tô na correria. E pesquisas comprovam que as pessoas têm se adoecido, têm trazido um certo adoecimento para as pessoas no ambiente de trabalho. E a gente tem escutado muito falar sobre a síndrome de Burnout, né? Ou síndrome do esgotamento profissional. A gente convidou você hoje para que nos oriente sobre essa exaustão, esse estresse, essa crise, esse cansaço tão mencionado pelas pessoas no dia a dia. Então, a gente pode até começar, né, Sheila, falando realmente das pesquisas, né, o quanto realmente é preocupante, porque o Brasil, ele está liderando as pesquisas da ansiedade.
Ele sempre está entre os primeiros países a ter uma população ansiosa. E a ansiedade, ela gera isso que você citou, né? A síndrome de Burnout, ou a síndrome de Burnout gera ansiedade. Mas por quê? Porque o ser humano, infelizmente, eu penso que assim, a gente, e eu me incluo nessa estatística, que infelizmente o estilo de vida hoje do ser humano produtivo numa idade de 20 até os seus 50, 60 anos, infelizmente a gente está acelerado, né? Então o ser humano adotou um estilo de vida desse que você falou, corrido, né? Porque o mundo está numa velocidade, como a gente já colocou aqui, muito mais rápida do que era antigamente. Tudo é muito mais numa intensidade muito grande, né? De velocidade de falar, de fazer, os carros, hoje em dia a tecnologia, tudo isso faz com que realmente as pessoas produzam muito mais. Só que aí desenvolve-se doenças que são decorrentes dessa correria. Uma delas é a síndrome de Burnout, quando a pessoa realmente não percebe que ela está trabalhando ou realizando várias tarefas, né? Não é só numa tarefa, mas talvez assim, é aquilo que a gente diz, tem 1, 2, 3, até 4 turnos muitas vezes, e é esgotante, sim, tem um esgotamento mental. E também, você não falou aí, mas eu vou falar aqui da outra síndrome que está sendo uma febre no mundo inteiro, que é a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa pensa várias coisas ao mesmo tempo? A mente acelerada. Ela se confunde com o TDAH. Né? Que hoje tem muita gente que está medicada para transtorno de déficit de atenção, quando na verdade, eu como psicóloga não acredito que as pessoas estão, todo mundo sofrendo uma enxurrada de déficit de atenção, mas a síndrome do pensamento acelerado, ela é isso aí, a pessoa ela fica tão ligada em todos os afazeres que ela não consegue desligar, e isso se torna aquilo que eu te disse, um hábito. O hábito é aquilo que a gente faz todo dia, repetidamente. Quanto mais eu faço, mais isso entra para mim como uma crença, ou como um estilo de vida, e na minha rotina. E quando eu vou parar, isso já virou o quê? O vício. Então tem pessoas que são o quê? Síndrome de Burnout são pessoas que são viciadas em trabalhar. Olha só. Né? Síndrome do pensamento acelerado são pessoas que são viciadas no celular. Em rede social, em ver coisas, em estar sempre assistindo, não conseguem desligar. E aí vem as férias. Né? E as férias, elas também, a gente aí pega, né, Sheila, eu posso até fazer um parâmetro do quão é importante, se é importante para as crianças, se é importante a gente ter numa CLT. A CLT diz que as pessoas têm que trabalhar 12 e parar 1 mês obrigatoriamente. Isso é lei. Né? Por qual motivo que essa lei foi feita dessa forma? Justamente por isso. Porque a gente sabe que se o ser humano, o trabalhador, seja ele de CLT ou seja ele profissional liberal, ele não der pausas, ele realmente vai sofrer consequências emocionais e até mentais, muitas vezes falta de sono, a falta da memória, muitas vezes confusão, esquecimento. Tudo isso é decorrente do quê? É como se o HD enchesse. Entendo. Imagina que o nosso cérebro é um processador de última geração. Quando o HD está cheio, ele não consegue mais armazenar nada, ele começa a bugar. Como quando a memória do celular está cheia. A nossa memória também é assim. Ela começa a bugar, a pessoa muitas vezes começa a ter esquecimentos, falhas de memória, pode até muitas vezes começar a trocar coisas, trocar palavras, chamar errado uma pessoa ou outra. E aí a pessoa diz, eu estou ficando velha. Não é que está ficando velha. É porque realmente de vez em quando tem que parar e esvaziar. Se as crianças precisam ter essa pausa, porque o trabalho das nossas crianças é o estudo. Por qual motivo que o adulto não vai também se respeitar nesse sentido? E aí eu falo dessa forma, é se respeitar. Porque eu também preciso entender que eu preciso me respeitar e saber que eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Então, as pessoas elas estão também se tratando muitas vezes como máquinas que não precisa parar, não precisa descansar, não precisa nem dormir direito. As pessoas dormem muito menos. Não se dão direito, né? Não sente-se merecedora de tirar férias. Exatamente. De tirar um dia de folga. Ou até mesmo assim, poxa, eu tenho uma agenda tão cheia. O que é mais importante? É os compromissos da agenda lotada ou muitas vezes é os compromissos que eu posso abrir a minha agenda para os meus filhos terem comigo. Eu até
Vou fazer esse parênteses, que eu estou chegando agora das minhas férias, né? E eu parei 10 dias, e eu abri mão de tudo esses 10 dias para estar com a minha família, para estar com eles, e a gente volta renovada. Isso é importante. Claro que a agenda não deixaria, a tua agenda não vai te deixar, mas quem é que manda na tua agenda? Quem é que manda? Ah, não, mas é porque eu sou CLT. CLT também tem férias, né, Sheila? Então as pessoas precisam entender o quê? Que talvez nessas férias das crianças, as pessoas precisam ter esse tempo com as crianças. Ah, eu não posso viajar, eu não posso sair de férias. Mas então tira momentos com a criança. Né? Final do dia, saiu do trabalho, faz alguma coisa com a criança, vai no cinema, vai na pracinha, vai dar uma volta, é sair da rotina. Em últimos casos, quando a pessoa não pode parar o trabalho, porque tem uma agenda, muitas vezes o trabalho não permite em função do cronograma de férias, a pessoa pode fazer algumas coisas diferentes nos finais de semana com os filhos, não é, Sheila? Com certeza, é necessário. Daqui a pouquinho, as 7 profissões apontadas por especialistas que mais são diagnosticadas com a síndrome de Burnout. A gente volta já para também pedir para a nossa convidada nos orientar sobre como tratar a síndrome de Burnout. É já. Você está ouvindo Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Estamos de volta com o programa Momento Saúde dessa sexta-feira, falando da síndrome de Burnout. Nossa convidada é a psicóloga e Master Coach Rúbia Franciose. A gente quer falar das 7 profissões apontadas por especialistas que mais são diagnosticadas com a síndrome de Burnout. A gente começa, Rúbia, pelos professores. Por que será? Talvez até pela carga excessiva que muitos professores têm, né? Tem professores que muitas vezes são 40 horas ou são 60 horas, ainda né? levam trabalho para casa. Exato. Né? Então, assim, será que dá conta de fazer tudo isso em escola ou leva serviços para casa? Leva prova, preparar a aula. Então, assim, o quanto realmente é importante também, né, Sheila, se saber o limite. O quanto é que eu posso? Eu sei que todo mundo gosta de produzir e ser remunerado por isso. A profissão dos professores, eu penso que ela é uma das que deveriam ser melhores remuneradas de todo o Brasil, porque os professores, eles são aqueles que formam as outras profissões. Né? As outras profissões. Então, assim, infelizmente, talvez essa carga muitas vezes excessiva é pela remuneração da hora baixa, né? Porque se for colocar 60 horas, dá um salário maior, né? Então, muitas vezes é necessidade realmente de se ter uma composição salarial aí maior. Mas eu penso que nada é mais importante do que a nossa saúde, né? Com certeza. E seguindo os professores, vem os advogados, jornalistas, bombeiros, policiais, agentes penitenciários e bancários. Todos esses que são citados aí, na verdade, a gente não entende por qual motivo que foram esses que foram os escolhidos, mas se a pesquisa está apontando essas profissões, provavelmente esses profissionais estão demandando muito mais energia para o trabalho do que talvez deveriam estar demandando, porque a síndrome de Burnout, ela é uma incapacidade minha de gerenciar o tempo. Eu não desenvolvo síndrome de Burnout porque a síndrome vem de uma hora para outra, mas é realmente a incapacidade muitas vezes que eu tenho de dizer não, né? E de colocar um limite para o meu trabalho. Eu não posso estar levando trabalho para casa, atendendo talvez... hoje eu no meu consultório eu tenho um limite que eu atendo. Tem mais agenda para atender? Tem, mas aí a pessoa tem que saber dizer não, né, Sheila? A demanda de serviço, talvez minha, sua, do Aguinaldo e todos os ouvintes, sempre vai ter, né? Porque o mundo sempre vai demandar muita coisa para bons profissionais. Profissionais que são bons nunca vão faltar pessoas interessadas no que eles estão oferecendo. Mas cabe a quem saber o quanto é que eu posso. E quando a gente fala disso, tem a síndrome de Burnout, que tem que afeta isso, e aí tem todos os sintomas que causam a síndrome de Burnout. Alguns, talvez até, eu posso dizer que afeta família. Um deles é o nervosismo. Quando a pessoa ela está estressada, tá irritada, e aí sobra para quem? Né? Sobra para os filhos.
sobra para casa, sobra para a esposa, sobra para as pessoas que estão perto, porque essa pessoa ela está tão estressada com o trabalho que na hora que ela tem que estar em casa relaxando e aproveitando a família, sem perceber ela está nervosa, né? Também, muitas vezes, tem os problemas físicos, começam as dores. Dor de cabeça, dor de estômago, muitas vezes dores musculares, tudo isso é decorrente à síndrome de Burnout. Também dor de barriga, ou muitas vezes até pode ser... A gente ouve muitas vezes a pessoa dizendo que realmente ela está com a falta de concentração. Não consegue se concentrar em nada. E falta de sono. Né? O Não sono também. Ou o sono ele demora a vir, ou a pessoa acorda muito cedo. Aí a pergunta é, vale a pena, às vezes, eu abrir mão da minha saúde emocional, física, para poder estar suprindo muitas vezes o financeiro? É importante ter o financeiro? É importante. Mas muitas vezes as pessoas têm que entender que sem saúde não faz nada. Verdade. Rúbia, tem alguma ligação, alguma relação da ansiedade com a síndrome de Burnout? Pode ser confundido os sintomas, como a pessoa se apresenta? A ansiedade, ela é preocupação com o futuro, né? A ansiedade, o pensamento está lá no futuro. A síndrome de Burnout, eu penso que é mais focada no fazer, no agora, né? A pessoa, ela está mais no presente. Síndrome de Burnout é o trabalho em excesso. Trabalho em excesso, né? Mas o trabalho em excesso faz com que a mente fique como? Acelerada, né? Se a minha mente fica acelerada porque eu estou com uma demanda muito grande de trabalho, então eu já tenho trabalho para hoje, tenho trabalho para amanhã, tenho trabalho para depois de amanhã, e todos os dias é uma sobrecarga. Como é que a minha mente fica? Ansiosa, né? Então é diferente, mas pode-se ter uma correlação de uma coisa com a outra, porque toda pessoa que ela está estressada, ela também fica ansiosa. Todo estressado é ansioso. Por quê? Porque o estresse é muito trabalho no aqui e agora. Isso é o estresse. Uma pessoa estressada, ela está fazendo muito hoje, no aqui e agora. O ansioso está pensando no futuro e o depressivo está pensando no passado. Mas como a síndrome de Burnout é o agora, né? Mas não é o agora só de hoje. É o agora de hoje, é o agora de amanhã, é o agora de depois de amanhã, porque quem tem uma síndrome de Burnout, está com a síndrome, ele tem uma agenda repleta e ela não acaba hoje. A agenda já está cheia muitas vezes por uma semana, um mês, 2 meses. E aí o que acontece? A pessoa sabe que hoje ela tem uma demanda alta, mas ela vai ter semana que vem, e ela vai ter na outra semana, e aí ela acaba hoje estando preocupada como é que ela vai dar conta dessa demanda toda. Existe um teste específico para quem está ouvindo a gente fazer esse teste aí de repente ou em consultório? Como é feito o diagnóstico da síndrome de Burnout? Tem várias formas. Muitas vezes é só feito por psiquiatra, né? Ou muitas vezes o psiquiatra pede uma complementação com uma consulta psicológica, ou é o inverso. Muitas vezes o paciente vem pra gente com um psicólogo, estressado, nervoso, com sintomas emocionais, muitas vezes até choroso, até muitas vezes o paciente que ele começa a ter, eu tô chorando por nada, às vezes isso é estresse. Né? Então assim, como que se faz o diagnóstico? Na minha opinião, é um conjunto, né? Muitas vezes ele pode ir para um clínico e o clínico encaminhar para o psicólogo porque percebeu que a pessoa... só com uma entrevista, com a rotina de uma pessoa que tem síndrome de Burnout, a gente já vai saber que ela tem síndrome de Burnout. Porque ela trabalha... vamos imaginar que o dia tem 24 horas, uma pessoa com síndrome de Burnout trabalha umas 17, 18, 15 horas, né? Quando começa a conversar com a pessoa, tu já vê que alguma coisa está errada aí. Por quê? Porque ela já está numa coisa desparelha. Pouco tempo para repor as baterias, as energias, e muito tempo em atividade. Então, esse diagnóstico ele se faz com entrevista, ou do psiquiatra, ou do psicólogo, ou do conjunto, se medica quando necessário, né? Até mesmo com ansiolíticos para diminuir a ansiedade toda aí que ele está nessa loucura da vida, e também com terapia. Para ele fazer o quê? Para essa pessoa que ela já está viciada em trabalho, mudar esse drive. Ela tem que começar a desacelerar e a entender o estilo de vida dela é prejudicial para ela, para a família, para quem cerca essa pessoa, e também, né, para ela poder começar
ter um estilo de vida diferente. E isso, muitas vezes, a terapia ela é indispensável. Por quê? Porque ela tem que mudar um programa mental por outro. Substituir, né? O que dizer para quem está ouvindo a gente e pensando assim, síndrome de Burnout é frescura. Assim como falam, às vezes, da ansiedade, da depressão, que a pessoa está com moleza, está fazendo o corpo mole e está dizendo que está com uma doença, com uma síndrome. Assim, a síndrome de Burnout, ela, como é o excesso do trabalho, a pessoa ela tem que se fazer uma autoavaliação. Quanto é que eu tô demandando do meu tempo diário para trabalho? Quanto? Normalmente as pessoas têm uma carga horária de 8 horas, que é o estudado, que é o saudável, né? Tem pessoas que trabalham 10, né? Tem pessoas que podem trabalhar 12. Mais do que isso, já começa realmente eu penso que entrando na linha vermelha. Já com os 10, acima de 10 horas, eu já acho que é muita coisa, né? Por quê? Porque o ser humano ele foi feito realmente para ter esse equilíbrio, né? Com família, o sono, lazer. Não dá para ter uma coisa lá em cima e as outras coisas lá embaixo. O prejuízo, que nem você falou, Sheila, não é só para a pessoa. É para todos que estão ao redor. E aí a gente fala das férias, a gente volta a poder dizer assim... Pare para observar quanto tempo você, como é que tá quantas horas do seu dia você tá com seus filhos, tá no trabalho, tá com os amigos, tá sozinha fazendo alguma coisa até para ela mesmo, né? A pessoa também tem que ter o seu momento, ler, estudar, fazer ou meditar, ou fazer uma oração. Então, tudo isso é um equilíbrio. O ser humano, quando ele entra em desequilíbrio interno, é porque o desequilíbrio externo já se instalou. O estresse lá fora, ele instala o desequilíbrio dentro da pessoa. Então, como é que se faz esse diagnóstico? É uma autoconsciência, Sheila. Como é que está a minha balança? O que está... Tudo que é excesso, tudo que está em excesso não é bom. Uma pessoa que não trabalha o dia inteiro e que está ociosa, é bom? Também não é bom, ela tem que produzir para se sentir bem. A pessoa que fica deitada o dia inteiro vai ter outros problemas, não é o da síndrome de Burnout, mas vai ter outros problemas físicos e mentais que são decorrentes da ociosidade também. Então não existe um padrão 100%. A pessoa é que tem que saber 8 horas é o que é programado via CLT, estudado, que isso é o que é o saudável para uma pessoa trabalhar. Pode passar 1 hora, pode passar 2, mais do que isso, já começa a se entrar na zona de preocupação. O ser humano não é uma máquina, né? Exatamente. Então, nas 10 horas eu trabalho, 8 eu trabalho. Vai sobrar quantas horas para dormir? Quantas horas para a família? Quantas horas para mim? Quantas horas para eu poder fazer alguma coisa de lazer? E a pessoa tem que ter essa balança, é um equilíbrio. Muito bem. E quem está precisando de ajuda não precisa ter receio. Tem que buscar ajuda porque pode agravar, né? Quem já se enquadrar mais ou menos nesse excesso de trabalho que ainda não está tendo nenhum sintoma, cuidado. Ou diminua esse ritmo de trabalho, ou pode realmente bater daqui a pouco na porta de um psicólogo, de um psiquiatra, com vários sintomas decorrentes de algo que não se explica. Mas quando a gente começa a conversar com a pessoa, a gente sabe que tudo tem uma explicação. Muitas vezes não é realmente um sintoma físico, mas é um sintoma emocional que está fazendo essa pessoa ter, pelo excesso de trabalho, os sintomas físicos que ela está tendo. Muito bem, que legal, hein? Que conteúdo bacana. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito hoje. E que aproveitem as férias dos filhos, né, Sheila? E vamos aproveitar. Hoje é sexta-feira, tá vindo aí o fim de semana. Tem um feriadinho aí batendo na porta dos baianos, né? Pessoal aí, dia 2 de julho, feriado no estado da Bahia, quem está na Bahia. E a gente aproveitar e pensar realmente tudo que foi dito no programa de hoje. Só nos resta agradecer pela sua vinda e aguardá-la para o nosso próximo encontro muito em breve. Eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição, né? Espero que todos tenham gostado, e a gente também está no Instagram, né? Para receber todas essas colocações, perguntas, a gente está sempre aí também para ajudar os ouvintes. Muito bem, obrigada, Rúbia, bom fim de semana e até sua próxima vinda. Você que ficou com a gente, obrigada pelo carinho, um grande abraço, bom fim de semana, tchau, tchau.